Começou a Diniz Friday. Até 70% de desconto em armações e óculos de sol. Aproveite! Modelos incríveis por preços inacreditáveis. Muito estilo pagando pouco, é só na Diniz Friday. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro e vamos começar a edição de hoje falando da chuva de ontem. Chuva forte que atingiu a região. Em apenas 30 minutos, choveu aproximadamente 60 milímetros em Novo Horizonte e causou enchente. Olha só, a força da correnteza arrastou um carro que ficou praticamente encoberto pelas águas da chuva, como podemos ver aí nas imagens. E para conseguir sair de casa, um morador, na tentativa de ajudar, de chegar até o local onde aquele carro estava, ele improvisou e utilizou um caiaque. Ele usa aí os remos para conseguir lidar com a enxurrada. O fato ocorreu na Avenida Domingos Baraldo, no bairro Jardim Eunice, em Novo Horizonte. E de acordo com a prefeitura, a enxurrada durou cerca de 30 minutos e durante esse período choveu aproximadamente 60 milímetros. E apesar do transtorno, ninguém ficou ferido, não houve vítimas. E olha, aí essas imagens, né, até parece aqui a Rua São Paulo, as grades, né, lembra bem. E agora também abro aqui um parênteses para falar que pela primeira vez em 30 anos, a Rua São Paulo não inundou. Apesar da chuva forte de ontem, a rua não ficou alagada, não entrou água nas casas, não atrapalhou a passagem de veículos. Quer dizer que a obra anti-enchente no local está funcionando. Não sei se é cedo para falar isso, mas esperamos que realmente funcione e acabe com o problema aqui no local, que atrapalha o comércio, atrapalha os moradores, os motoristas, enfim. E é uma obra de 2 milhões de reais que a SAEC e a Prefeitura ficaram meses trabalhando nesta obra de galeria de águas pluviais na Rua São Paulo, Rua Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que foram instalados 900 metros de tubos de PAD para implantação das galerias, ligando a atual tubulação até o córrego fundo, que é margeado pela Avenida Daniel Soubia. E esta obra também foi um pedido meu para os vereadores que vieram ao estúdio, prefeito, vice-prefeito, todas as autoridades que passaram por aqui. Eu, pessoalmente, cobrei, pedi que fosse feita alguma coisa, um reparo, dessem uma atenção especial para que acabasse com esse problema de enchente aqui no local e tudo indica que resolveu o problema. Vamos continuar de olho porque tem muita água, muita chuva ainda por vir, mas de antemão já agradeço o empenho da Prefeitura, da SAEC, que resolveram este problema. Repito que há mais de 30 anos que os moradores, os comerciantes sofriam com a enxurrada, entrando no comércio, nas casas e arrastando motos. Tudo que estava parado, estacionado na Rua São Paulo, era levado pela correnteza. Então fica aqui o meu agradecimento, né? Nós temos que ser justos, cobrar quando algo não vai bem, mostrar, cobrar das autoridades a solução e também elogiar quando a prefeitura faz a parte dela, porque este dinheiro investido na obra é do nosso imposto. E vamos falar de saúde. A Fundação Padre Albino está implantando um novo sistema de gestão de saúde e fará o recadastramento de todos os pacientes que passarem por atendimento a partir do dia 1º de novembro. O objetivo é agilizar e tornar mais eficiente o atendimento e a integração do histórico de saúde dos pacientes nas unidades da Fundação, que inclui o Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos, o AME
e o Hospital de Câncer de Catanduva. Para garantir o atendimento, os pacientes devem levar o CPF e RG, além de comprovante de endereço com CEP atualizado, o Cartão Nacional de Saúde, telefone de contato do paciente e de 2 acompanhantes ou responsáveis e, para menores de idade, apresentar também a certidão de nascimento. O comunicado sobre o recadastramento foi enviado para todas as secretarias de saúde dos municípios que são atendidos pela Fundação Padre Albino e também está fixado nas recepções do Hospital Padre Albino, Emílio Carlos, o Hospital de Câncer de Catanduva e o AME. Uma mulher de 35 anos, mãe, comerciante, lá da cidade de Uchoa, venceu o Miss Universo Beauty Brasil, que aconteceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no último domingo, dia 3 de novembro. Janaína Gonçalves Dorce estava longe das passarelas há mais de 12 anos e concorreu com misses de todos os estados do país. E agora, com esta conquista, ela vai representar o Brasil no Peru em 2025. Parabéns, então, a essa uchoense pelo título recebido. E olha só, os aeroportos passarão a ter salas especiais para passageiros autistas. A criação de um programa para ajudar passageiros com transtorno do espectro autista, o TEA, e outras neurodivergências no deslocamento pelos aeroportos foi anunciada pelo governo federal ontem, terça-feira, e a expectativa é implantar 20 salas especiais para este público até 2026. Além de acolhedoras, elas terão adaptações voltadas aos cerca de 200 mil passageiros com essas características que circulam anualmente pelos aeroportos brasileiros, além da implantação de salas multissensoriais que visam oferecer estímulos sensoriais, visuais, táteis e auditivos para promover relaxamento, concentração e bem-estar, que serão implementadas salas de acomodação com estímulos reduzidos para acolher passageiros durante o momento de crise. Estão previstas também reavaliações de procedimentos para melhoria da experiência do passageiro com TEA, tanto em voo quanto em solo, e a disponibilização de capacitação para os profissionais do setor, que também é importante, né? Bem como a promoção de conscientização e sensibilização dos demais passageiros e profissionais. E a sessão da Câmara de ontem foi rápida, com 10 vereadores presentes e somente 4 projetos de lei na ordem do dia. Projetos antigos que tramitam na casa há mais de um ano, como, por exemplo, o projeto de convocação de plebiscito para saber a opinião popular sobre a retirada ou não da linha férrea no centro da cidade. Teve também o Estatuto Racial, protocolo antirracista, projetos que estão sempre em pauta e recebendo pedido de vistas. Desta vez não foi diferente, todos receberam pedido de vistas a pedido da comissão ou pelo próprio autor. E além de rápida, foi uma sessão morna. Nenhum vereador utilizou a tribuna no momento pinga-fogo ou explicações pessoais e acredito que daqui para frente, de agora em diante, até o fim do ano, as sessões serão assim, mornas, com poucos projetos em pauta, sem muitas novidades, a não ser que apareça aí algum requerimento de urgência na calada da noite, pegando a população de surpresa. E lembrando que os vereadores têm até o dia 30 de novembro para aprovar o orçamento do município para o ano que vem. E para falar de política, eu recebo aqui a nossa comentarista Renata Marques. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos falar sobre, acho que não sobre a sessão não da tem Câmara, muito, né? que não tem muito o que comentar, mas uma questão que está em pauta, sendo bastante comentada na cidade, é a questão da presidência da Câmara. Os vereadores eleitos e reeleitos estão se articulando já para saber em quem votar. E nos bastidores,
o que estão falando é que haverá uma terceira chapa. Será, Renata? Então, Natália, o que acontece? É conversa de bastidores, né? Mas tá um movimento muito grande na Câmara a respeito desse assunto, porque hoje a gente tem o PT, Marquinhos, e o PL, Marcos Cripa, e tem sim um movimento de conversa, de articulação, de ter uma terceira via, né? Uma terceira chapa. Eu acredito que há essa possibilidade. Eu conversei com o Richard, que é o articulador, o maior articulador ali com direita e com esquerda. Ele nega, ele diz que a princípio não existe essa possibilidade, mas agora não é nenhum comentário, nenhuma análise, é um desejo, tá? Porque a gente tem que separar muito a análise política do nosso desejo, né? Do que a gente quer, do nosso comentário. Eu gostaria muito que existisse essa chapa, essa terceira pessoa, porque hoje, como que eu vejo? A gente tem o Marquinhos Ferreira, PT, e a gente tem o Marcos Cripa, PL. O Marcos Cripa hoje ele não é a direita, né? Dependendo, a gente tendo uma terceira via, um terceiro nome, a gente vai fazer com que os vereadores que vão votar nesses 3 candidatos, né, se realmente houverem os 3 candidatos, a se movimentarem e se posicionarem do porquê eles estão votando. Porque se a gente tiver só 2 polarização, que é uma coisa que a gente vem batendo desde a primeira sessão que a gente fez aqui do jornal, fica muito fácil a decisão. Porque a gente tem uma bancada muito grande de apoio ao padre. Então, na justificativa, eu não voto no Marquinhos Ferreira porque ele é PT. E eu vou votar no outro candidato que é o que sobrou, ou menos pior. E não vai ter aquela análise se realmente esses candidatos são as melhores opções para Catanduva. Quando a gente coloca um terceiro nome, aí a coisa muda. Por quê? A gente vai ter que falar realmente o porquê que eu estou votando. Só porque ele é PL ou porque ele realmente representa os meus valores. Então, 3 candidatos eu acho que seria o ideal. É um desejo, não é uma análise, né? Apesar das conversas de bastidores, da gente ver isso muito recorrente nos corredores, ninguém confirmou, né? Ninguém das pessoas que eu procurei, que eu mandei mensagem, ninguém confirmou essa informação, mas eu acho que ela é muito válida e importante para o posicionamento dos vereadores. A gente votando, colocando os vereadores para votar em 3 candidatos, eles vão ter que fazer a justificativa que eu tanto venho falando, e não só falar que eu vou votar em um porque ele é direita, porque ele é PL. Hoje a gente sabe que o PL, não necessariamente em Catanduva, isso é uma análise de Catanduva, tá? Não é uma análise geral. Hoje eu indicaria 3 exatamente por isso, porque o PL de Catanduva ele não representa a direita, nem na Câmara e nem na Prefeitura. E como você falou, o Richard Casal, a gente sabe, ele é um bom articulador político, mas olha, o que nós ouvimos nos bastidores é um tanto quanto preocupante, porque parece que ele, Richard Casal, presidente do PRD, já teria conversado com Marquinhos Ferreira do PT, também com Marcos Cripa, e demonstrando apoio a ambos. E aí a gente já viu isso uma vez, lá em 2017, não deu certo. Acabou em briga, em agressão física, verbal, entre os vereadores Amarildo Davoli e o enfermeiro Alir. E isso tudo porque foi combinado uma coisa e na hora tudo mudou. E na época, em entrevista à TV Tem, o vereador Amarildo Davoli disse que o Ari tinha combinado de votar nele para presidente e, de última hora, votou nele mesmo, no Ari, e ele acabou então eleito presidente da Câmara em 2017. Será que vai ter uma outra cena dessa? É o que se comenta por aí, são conversas de bastidores, mas até surgiu um nome, né, que seria a terceira via aí, o Belê. Isso, existe o nome do Belê, o que sinceramente também não acho que representa a direita, mas é o que a gente tem para Catanduva, né? Então a gente tem que trabalhar com os vereadores que foram eleitos. E o Belê, que é, lembrando, do PRD, que é do partido do Richard. O Richard negou, porém ele deixou em aberto a questão que os vereadores são independentes. Ele não tem nenhum posicionamento deles de estar se colocando à disposição, né, da cadeira da Câmara, mas ele frisou que os vereadores são independentes, que até o momento não tem essa possibilidade.
até o momento, né? Tem ainda alguns meses, Sim. alguns dias aí para essas articulações, mas é questão de esperar e analisar por quê. Se realmente houver essa negociação dos dois lados, isso corre o risco de acontecer como foi da outra vez. A gente briga. A gente tem uma Câmara polarizada. Apesar da base ser maior de apoio ao padre, a gente tem os egos, né? Cada um ali tem um ego avantajado que quer mostrar poder e quer ter. A gente já teve, a gente tem os dois que estão concorrendo hoje, tanto o Marquinhos Ferreira como o Marcos Cripa, a gente já tem experiência deles como presidente da Câmara. O Marcos Cripa foi por diversos mandatos. O Marquinhos está agora, nesse atual, ele é presidente da Câmara. Então dá para a gente ter base do que vem por aí. Exatamente. E os vereadores, a gente vê que os eleitos e reeleitos também já estão se movimentando para decidir voto. Estão. E é isso que me preocupa. Na política, a articulação ela é muito importante, ela é necessária, a gente não faz política sozinho, a gente precisa dessas conversas, mas a gente tem que ver até onde essas articulações são benéficas para a população e aonde isso vai para benefício pessoal. É isso aí. Bom, já que nós estamos falando em eleição, vamos falar lá dos Estados Unidos, né? A eleição de lá, a vitória de Trump, né? Ele venceu tanto no voto popular quanto em colégio eleitoral. E olha, há mais de 20 anos que um candidato republicano não tinha uma vitória dupla assim. A última vez foi quando o ex-presidente, o George W. Bush, se elegeu em 2004. Como que você viu essa eleição, essa votação de ontem, que Trump ele se destacou, saiu muito à frente? Uma campanha muito forte, né, pelo Trump, assim como aconteceu no Brasil, as mídias faziam muito apoio ao Kamala, as pesquisas davam sempre ela à frente, mas como a gente vem mostrando que aconteceu aqui no Brasil, o lado do conservadorismo, da liberdade, falou mais alto. O que teve muito destaque nessa eleição é que delegados que votavam sempre de acordo a favor dos democratas, nessa eleição votou a favor dos republicanos. Isso é uma tendência que vem acontecendo, deixando essa agenda woke que a esquerda tanto defende e votando pelos valores da direita, pela liberdade, que nos Estados Unidos é uma das prioridades deles, né? Eles prezam muito pela liberdade. Pela pátria. Pela pátria. E hoje, principalmente nos Estados Unidos, né, a população americana, o que ela vê? A economia, né? A agenda woke, essa agenda que eles defendem, está deixando de lado a economia. E lá a prioridade deles é investimento, é o bem comum, né? É o valor próprio que eles ganham. Lá eles não têm leis trabalhistas, né? Então a economia é um ponto que eles levam muito em conta na hora de fazer o seu voto. Ela só tinha agenda das diversidades, das minorias, ela sempre pautou toda a campanha dela nessas agendas apostando nisso. Né? E o pessoal dos Estados Unidos, né? A população americana, ela tem um pouco de receio. Apesar de ser um país livre, essa liberdade ela tem até um limite, né? A liberdade ela não pode ultrapassar a economia, o medo. E os Estados Unidos, ele tem grande interferência no mundo, inclusive nas guerras. Na guerra de Israel, na guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, como que ela ia se comportar diante de tudo que vem acontecendo? O próprio governo atual, o pessoal de lá já não estava gostando, já não estava tendo, né? Estando de acordo com o que eles estavam fazendo. Então, isso é um medo e o Trump traz isso com um pulso muito firme. E sem contar que ela não consegue formular muitas ideias, né? Estão até comparando ela com a Dilma. Com a Dilma. Você pegar aí nas redes sociais, tem muito, inclusive americanos, né? Não, porque o brasileiro tem muita criatividade. Mas americanos comparando muito ela com esses memes de que não consegue formular uma frase, um princípio de começo, meio e fim. Então, eu acho que isso deixou ela, além da agenda, que eu acho que é o principal ponto, mas deixou ela em desvantagem. Exatamente. Bom, ela se destacou aí na história dos Estados Unidos porque foi a primeira mulher vice-presidente negra dos Estados Unidos, né? 46 presidentes passaram pelos Estados Unidos, nenhuma mulher, né? E vamos continuar assim ainda por mais uns 4 anos. Ela apostou muito nisso, ela apostou muito que ela teria os votos femininos e isso não aconteceu, né? Era uma das apostas dela. Em todas as campanhas ela fazia menção à mulher,
e, infelizmente, ou felizmente, pelo menos ao meu ponto de vista, ela não conseguiu êxito. É isso aí. Muito obrigada, Renata Marques, mais uma vez. Lembrando que você pode mandar sugestão de pauta, né? Você quer que a gente fale aqui sobre algum assunto, passa aí sua sugestão pra gente no nosso WhatsApp aqui do jornal, no WhatsApp da Renata, que ela vai falar novamente. É 17 99634 7258. Natália, eu quero agradecer ao pessoal que tem mandado muita mensagem, dando parabéns pelo jornal. Elogiando. Muita gente, eu não vou falar nomes porque eu vou esquecer. E eu acho muito importante essa participação, o feedback. Às vezes, quando a gente fala alguma palavra errada também, mandam mensagem, você falou isso, mas é muito importante esse feedback pra gente. Né? Crítica, elogio, é bom saber que o pessoal tá acompanhando, tem gostado. Exatamente. E tá dando dicas. É isso mesmo, a gente fica feliz porque críticas construtivas são importantes, né, pra gente aprender aqui com os nossos erros. Ninguém é perfeito. Exatamente. Nós também não somos e a gente segue caminhando aí na tentativa de acertar sempre. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E vamos falar agora de dengue. O governo de São Paulo promoverá a semana de mobilização contra a dengue de 11 a 16 de novembro. Os municípios paulistas vão orientar a população para a prevenção das doenças causadas pelo Aedes. A Semana Estadual de Mobilização contra as arboviroses começa na próxima segunda-feira, dia 11, e vai até sábado, dia 16. A ação nesta época é considerada essencial para prevenir e conscientizar a população, municípios, organizações públicas e privadas sobre as ações de prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa, em parceria com os municípios paulistas, tem o objetivo de antecipar e alertar sobre os riscos da doença, principalmente devido às mudanças climáticas causadas pelo aumento de temperatura, chuvas e umidade, condições que contribuem para transmissões de arboviroses que prosperem mais rapidamente em novos locais. E até o dia 5 de novembro deste ano, o estado registrou mais de 2 milhões de casos e 1.899 óbitos provocados pela dengue. Então, vamos nos proteger a nossa família e a nossa casa para que o mosquitinho não entre e não se prolifere. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Começou a Diniz Friday. Até 70% de desconto em armações e óculos de sol. Aproveite! Modelos incríveis por preços inacreditáveis. Muito estilo pagando pouco é só na Diniz Friday. Óticas Diniz, pra ver você feliz.